Teste, teste, 1, 2, 3. Vamos ler a mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Ser simples. A tua importância está na razão direta do que faças a benefício próprio. Contigo ou sem ti, a vida prossegue, o mundo continuará a sua marcha. Não te creias detentor de recursos excepcionais, sem cuja presença os seres depereceriam e a humanidade sofreria decadência. Tuas conquistas e perdas fazem a contabilidade dos teus valores reais. Sê simples e torna-te humilde qual lâmpada diante do sol, e este em confronto com uma galáxia. Vamos fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, ao nos encontrarmos nessa casa, nessa noite de segunda-feira, nós te agradecemos a oportunidade de te buscar, através da mensagem, através dos recursos que os amigos espirituais dispõem e nos colocam a nosso dispor, para que possamos, com certeza, sairmos daqui melhores do que aqui chegamos. Nós agradecemos também a bênção do encontro, a presença dos benfeitores espirituais que vêm ter conosco, no intuito de nos auxiliar no entendimento da mensagem, dos teus ensinamentos e nos encorajar a colocá-los em prática, em nosso benefício, a exemplo da mensagem da veneranda que acabamos de ler, e em benefício também do nosso próximo. Nós te rogamos também proteção para o nosso expositor da noite e para todos os trabalhos que estão acontecendo na casa, as reuniões, a evangelização das crianças, o encontro dos adolescentes, enfim, agradecemos por esse encontro da noite e contando, Mestre querido, com a tua presença e proteção, nós iniciamos em teu nome a reunião da noite, dando graças a Deus. Nós cumprimentamos a todos os que vêm à FEAC pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos e que seja a primeira de muitas outras oportunidades de aqui nos encontrarmos, tanto para as reuniões como para os grupos de estudos, para os quais já fazemos os convites, e também para o trabalho no bem. Nessa casa há vagas. Basta que haja vontade de trabalhar, de estudar, de servir. Como cumprimentamos aqueles que já se encontram conosco aqui nas noites de segunda-feira há muito tempo. E cumprimentamos também os internautas à distância, ligados com a palestra. Antes de passar a palavra para o Falcone, nós vamos insistir até que realmente surja o efeito desejado. Pode ser até que acabe o verão e a gente não consiga alcançar totalmente, mas a nossa intenção e a nossa obrigação é realmente enfatizar o pedido. As roupas. Como dissemos, falta de roupa, pouca roupa, não abrevia, não ameniza o calor. E o resultado é perturbador, tanto para quem está trajando de maneira inadequada, e isso é uma característica de indisciplina, consigo mesmo, com a casa,
com o outro, com o próximo. Os espíritos amigos poderiam fazer muito mais por nós quando nós estamos vestidos de acordo. E não é só na roupa também, não, nos pensamentos também, na sintonia. Então, continuamos pedindo, por favor, os decotes, as alcinhas, a roupa curta, que aí senta, tem que ficar puxando, como se o tecido esticasse, não vai esticar. Nem 1 centímetro, nem um côvado, como dizia Jesus. Não aumenta. E aí a gente puxa para cima, aí puxa daqui, puxa dali, e nós lembramos um versinho do Belmiro Braga, é um dos responsáveis, né, podemos dizer assim, pelo SOS Preces. E ele era poeta, ele era conhecido como o poeta da estrada, o poeta do caminho. E um dia ele chega à casa de um primo dele e, aliás, não era nem primo, não. Era de um parente assim mais próximo, um tio. Era de um tio. E aí estava o impasse do tio com a filha por causa de roupa. Ela ia sair de casa e estava com uma roupa que não devia estar muito adequada, porque o pai estava dizendo naquele impasse, com essa roupa você não vai, eu vou, e que ela tem. E ela chega para o Belmiro Braga e pergunta para ele assim, tio, o que você acha? Não, primo, o que você acha da minha roupa? Aí ele fez um versinho que resumiu tudo, porque o poeta tem essa capacidade de síntese, né? Ele diz, desse seu vestido, prima, vou lhe dizer o que acho. Ele é muito baixo em cima e muito alto embaixo. Então, está faltando pano, está faltando roupa para nós. Vamos escolher roupa mais adequada, para que a gente possa receber aqui na casa aquilo que realmente nós viemos buscar aqui. É um ambiente diferente. Nós percebemos isso. Então, vamos também nos trajar com roupas mais adequadas. Serve para nós, para os familiares, para todo mundo, em qualquer lugar. Uma roupa para cada lugar. Isso também é disciplina, isso também é amor, isso também é fraternidade, isso é caridade, isso é ser cristão. Pedimos também para conferir os celulares. Esse aparelhinho é traiçoeiro. Veja se desligou realmente. E agora nós vamos passar para o Falcone, com ele nossa atenção, nosso carinho, e pedimos que para a semana que vem o aviso possa surtir mais efeito. Com certeza. É seu. Teste. Prezadas irmãs, prezados irmãos, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Trazemos o abraço fraterno dos companheiros do Espírito Santo, onde estivemos 4 dias da semana passada, compartilhando de alguns momentos de descanso e também de atividades no bem. Espírita não tem descanso com todas as letras maiúsculas. A gente troca a cruz de ombro e segue em frente. Estivemos em Anchieta, no Centro Espírita Atualpa, e lá com os companheiros participamos de experiências muito agradáveis no clima espiritual daquela casa, que é dos mais ajustados que nós já encontramos. Então, que Jesus abençoe os companheiros do Espírito Santo e todos os demais internautas que estão acompanhando a nossa reunião na noite de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo é todo baseado em um Novo Testamento. São as palavras de Jesus naqueles aspectos das parábolas abertas ao campo moral. E nós vamos encontrar Allan Kardec agrupando as parábolas de acordo com a necessidade do seu objetivo, orientado pelo Espírito Verdade, orientado por Zéfiros, seu mentor espiritual, pelo espírito daquele que foi São Luís na Terra, que era o espírito protetor da Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses, e de vários outros mentores de escola que trabalharam arduamente na codificação espírita. Nós queremos, na noite de hoje, trabalhar com o capítulo 8º,
Bem-aventurado os que têm puro o coração. Olha só os subtítulos que Allan Kardec coloca. Simplicidade e pureza de coração. Pecado por pensamento. Tem isso, Falcone? Tem, está aqui. Podemos pecar por pensamento. Adultério. Não apenas o adultério do triângulo afetivo, mas quando nós fazemos a verdade ficar do nosso jeito, estamos adulterando. Verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E instruções dos Espíritos. Deixai que venham a minhas criancinhas, bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Vamos ler 8 linhas. Diz assim: simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E aí nós podemos perguntar, o que é puro coração? Será que é um coração com pedigree? Porque quando a gente fala assim, esse animal aqui é PO. Não, esse animal aqui é PC. Alguém aqui sabe o que é o animal PO, animal PC? Você sabe, né? Quem mais sabe? Deixa eu ver. Aquela lá sabe. Quem mais? 3. 3 pessoas, 4. 5. Chega, 6. Já acabou. Chega, ninguém mais levanta a mão para ficarmos em 6. Não sabe o que é PO? PO é puro de origem. O pai, a mãe, o avô, a avó, são todos daquela raça. Então, quando a gente fala que uma novilha é PO, uma novilha holandesa, Gir, Guzerá, a linhagem dela, tanto para o lado do pai e da mãe, a árvore genealógica dela é de animais puros da raça. Mas se nós cruzamos um animal de uma raça com um animal de outra raça, isso já começa a haver o cruzamento de raças. Podem ser o pai puro, Gir, a mãe pura, holandesa. Vamos ter um exemplo. Então, é um animal puro de cruza. Os pais são puros na raça, mas ele é resultado de um cruzamento entre raças diferentes. Então, quando Jesus diz aqui, bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Essa pureza de coração, será que é o PO? Puro de origem? Eu acredito que não. Vamos avançar? Olha só como é que vem a continuidade. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam as crianças, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. E depois de abraçar as crianças, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Eu já fiz na FEAC por 2 ou 3 vezes, nesses 23 anos, uma palestra em torno de um personagem do Evangelho que era uma dessas crianças. Quem lembra? Alguém assistiu essas palestras? A palestra sobre a vida de Inácio de Antioquia, ou de Antioquia. Inácio de Antioquia é uma dessas crianças que Jesus abraça neste momento. E quando ele está dizendo que ninguém verá o reino dos céus, se não se assemelhar a uma criança, o que será que Jesus quer dizer com isso? Tem uma criança ali no colo, tem outra ali atrás, tem uns correndo, passando para lá e para cá. Será que nós vamos ter que sair do nosso padrão de adultos, com a nossa formação intelectual, com a nossa experiência de vida, e voltar a falar errado como criança quando está aprendendo a falar? Será que nós vamos ter que voltar a usar fralda, chupeta, mamarico? Será que nós vamos ter que nos interessar por bonecas, carrinhos? Ou pelas babás eletrônicas que estão aí, educando, entre aspas, já 2 ou 3 gerações?
Como é que fica a situação? O que será que Jesus quer dizer a necessidade de nós nos comportarmos como crianças para termos acesso ao reino dos céus? Cada um pode começar a mexer com seus neurônios e buscar uma interpretação pessoal. Mas quando nós vamos ver os outros capítulos, os outros subtítulos que Kardec coloca, nós vamos ver que você pode fazer uma experiência. Chegue num berçário, aquele vidro, e veja aquele monte de bebês. Ou chega numa creche, numa ala que tenha crianças pequeninas. Olha para aquele bando de crianças. Ou vá a um orfanato, vendo aquelas crianças ali, e experimente ter raiva de uma delas. Experimente vibrar negativamente para uma delas. Dificilmente você vai conseguir isso. Por quê? A criança dá um sorriso para a gente, e pode ser o sorriso de uma arcada dentária perfeita, ou o sorriso quando as janelas começam a aparecer, com os dentes de leite já caindo, e desmancha a gente. Por mais ranzinza que a gente seja, a criança tem o dom de mudar o padrão vibracional. Salvo a pessoa ter lá suas raias de esquizofrenia, sem nenhuma crítica a quem esteja na frequência da esquizofrenia, mas do ataque, do nervosismo, da descompensação nervosa, e diz, não suporto criança, não suporto o barulho de criança. Aí ele já está numa frequência de perturbação. Não é a criança que o perturba, é ele que se perturba. Por quê? Se nós formos fazer uma análise psicológica, aqui nós temos profissionais da área de saúde, nós vamos ver que em psicologia fala que a maioria de nós adultos temos problemas sérios com a nossa criança interior. Nós somos muito bons para puxar papo com os outros. Como é que você vai? Tudo bem? Tem um tempo que eu não te vejo. Pronto, engrenou um papo e a coisa vai longe. Mas o alto papo, a maioria de nós está com combustível baixo. Quantas pessoas eu conheço que dizem, eu chego em casa e ligo a televisão. Eu chego em casa e ligo o rádio. E eu pergunto, por quê? Você é tão aficionado em televisão? Não, não importa. Precisa de ter som. Precisa ter alguém falando no meu ouvido. Por quê? Somos aqueles que temos dificuldade com o diálogo interior. O que é diálogo interior? Diálogo interior é essa voz que está falando aí na sua nuca. O que será que o Falcone está querendo dizer com isso? Em inglês, o termo é self-talking. Talk, falar. Talking, falando. Self. Princípio espiritual, eu interior. Então é eu conversando comigo mesmo. É isso? É o diálogo interior. E nós vamos ver que a maioria de nós não gostamos de conversar com a criança interior, com a parte interna. Queremos arrancar os cabelos na hora que o nosso time esteja perdendo ou ganhando. Queremos xingar o juiz, o bandeirinha, quem fez o gol contra. Queremos extravasar, mas fazer silêncio, poucos de nós queremos. No mundo dos ciganos, há duas palavras que são muito parecidas. Uma chama caluda. Quando a gente vira e fala, caluda, eu estou pedindo que ela fique em silêncio. Cala a boca, fica quieta. Isso é caluda. Mas tira o dá, a terceira sílaba, e vão ficar duas. Vão ficar calu. Calu não é aqui não, é aqui. É faça silêncio com a mente. Falcone, como é que eu faço para fazer silêncio?
Respira profundamente, faça alongamento, toma uma ducha fria, levanta mais cedo para ver o sol nascer, pare de reclamar, agradeça mais, ponha um sorriso na face, desde que não seja um sorriso nervoso, que tem aquelas pessoas que ficam, tudo bem, né? Pode ver que são cardíacos. O pai da Kátia tinha em Cataguás um funcionário cujo apelido era Parente. Eu nem sei como é que é o nome dele, que era parente para lá, parente para cá. A gente chegava, oi, seu parente, tudo bem? Tudo bem. Ele ficava o dia inteiro rindo, mas era aquele riso do cardíaco, pressão arterial lá em cima. O dia que tudo estava bem, estava 18/14. Era. Está vivo até hoje. O pai da Kátia já desencarnou, com a Kátia e tudo. E ele está lá. Mas é um perigo. O homem dá infarto, já teve acho que não sei quantos infartos. Então, o sorriso da tranquilidade. Tem pessoas que a gente encontra com ele na rua e diz, como é que vai? Vou bem obrigado às minhas custas. Por quê? Você tem alguma coisa com isso? Jesus. É daqueles que passa a receber processo do IBAMA facilmente. Por quê? Se uma cobra morder nele, a cobra morre. Pode chamar o veterinário, fazer respiração boca a boca, não vai dar tempo, a cobra morre. Aí ele vai responder um processo por ataque da fauna. Assim, nós precisamos de pensar o que Jesus está querendo dizer com esse bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. O assemelhar a uma criança. Mateus Fraga, o mentor da nossa casa, diz sempre, quem fala alto já perdeu a razão. Para eu convencer a Lina que o meu ponto de vista é melhor do que o dela, eu não preciso de atropelá-la, não preciso de fazer nenhum tipo de imposição ou de falar alto, cantar de galo, como se diz no interior. E quantas vezes nós fazemos isso? No ambiente de trabalho, no trânsito, na reunião de condomínio. Quem mora em prédio sabe que coisa linda que é reunião de condomínio. Não é isso? E tem uns que se oferecem para ser síndicos. Devem ser porque olharam na ficha reencarnatória e viram que saíram do 3 Brau e não querem voltar para lá. Aqui ficar como síndico já está no 2 Brau, já melhorou alguma coisa. Então, o que será que Jesus está querendo dizer com este assemelhar uma criança? Aprender a fazer caluda? Cala a boca, criança não cala a boca. Mas aprender a fazer calu, silêncio interior. Marco Prisco, no livro, olha lá como é que fica em silêncio, tá bem? Quietinha, quietinha. Lenço de clorofórmio funciona com a beleza. Pode deixar, esse barulho aí não importa, tá? Desde que não passe de um certo limite também. Porque um dia eu falei que o barulho não importava, aí tinha uma senhora com uma criança quieta no colo, começou a cutucar a criança, para a criança fazer barulho. Eu falei, não, aí também não, já está passando dos limites. Marco Prisco, num livro extraordinário que se chama Momentos de Decisão, que se não me engano está esgotado, podemos conferir com a Ana Lúcia depois lá embaixo. Na lição número 12, que se chama Contratempos, ele começa a mensagem dizendo o seguinte, pense sem falar, mas evita falar sem pensar. Ah, eu sou assim, comigo eu sou franco, não é franco coisa nenhuma, é sem educação. Porque é muito fácil eu falar que sou franco para eu colocar defeito na sua barba, para eu colocar defeito no seu cordão, para usar de franqueza do Falcone para lá. Mas se vocês usarem de franqueza de lá para cá, meu filho, eu recebo até Sansão, Dalila e o Velho Testamento inteiro. Então a pessoa que diz que é muito franca, na realidade é sem educação, sem papa na língua. E diz o adágio popular, que quem conversa muito, dá bom dia a cavalo. O que em bom mineirês significa, perde o foco, perde a razão, perde o sentido. Eu não sei se já aconteceu na família de vocês, na minha família aconteceu com mais de uma criança. A criança que conversa
com um amiguinho invisível. Não é isso? E brinca, e conta caso, e arruma. O nosso Joalício Dutra, não sei se está aí, ele tem uma neta que tudo que dá bronca na neta, a neta vai e dá bronca nas bonecas. Mas ela tem uma boneca velha, esfarrapada, que tem que ficar costurando, que aquela não, aquela é a protegida dela. Já falei com vocês que a mamãe está falando que tem que obedecer. Você não, querida. E a boneca está lá toda esfarrapada. E ela conversa com todo mundo que está em volta. Parece que a sala está cheia. E nós ficamos lembrando aquilo que a doutrina espírita vai dizer, que a reencarnação completa por volta do 7º ano. Quantos anos tem a criança no colo aí? 9 meses. Olha a quantidade de horas que aquela criança dorme por dia. Totalmente diferente da quantidade de horas que um adulto dorme. Por quê? As matrizes dela ainda estão muitas na dimensão espiritual. Ela se alimenta com o leite materno, com alimentação complementar, com isso, com aquilo, com a papa de fruta, com o angu com feijão, de acordo com isso ou com aquilo, com as suas necessidades, mas ela se alimenta de fluido. Deixa a criança só de fraldinha, uma roupinha leve, põe na cama e olha como que a criança respira. Respira igual o bezerrinho, o gatinho, o cachorrinho, respira com a barriga. Dona Essioga, muitos anos, não fez? A senhora lembra como é que era a respiração? Respiração abdominal, diafragmática. Como é que a gente respira? Aqui em cima. O homem tem que mostrar que tem peitaria. Comigo é aqui, ó. Leva desaforo para casa, não. Bate no peito. E nós passamos a subir a respiração. Aí vem a crise de ansiedade. Medo, fobia, pânico. Quando surge, a pessoa chega no consultório e diz assim: doutor, a minha respiração não dá volta. A pessoa aprende a respirar tão alto que ele vai ficando... A crise vai apertando, é como se tivesse preso num colete de aço. A pessoa está cercada de oxigênio por todos os lados, não tem nenhum comprometimento no aparelho respiratório, mas a musculatura, as couraças, a tensão muscular é tal, aquela respiração curta, pela boca, cansa. Isso sem falar na turma que está grávido de 10, de 12, de 14, de 18 meses, os bebedores de cerveja e bebedores de outras coisas mais que a gente não pode nem falar aqui. O que não quer dizer que toda pessoa que esteja acima do peso seja bebedor de cerveja. Os espíritos estão me lembrando aqui. Tem muita gente que pode ter distúrbio tireoide, pode ser por sedentarismo mesmo, pode ser por guludice, tem vários fatores. Não é isso? Olha a criança. Nós estamos vivendo hoje, temos 2 pediatras no salão que eu estou reconhecendo. Nós estamos vivendo hoje a síndrome da criança obesa. Não é isso? Por quê? É a geração que já é filha da geração do ketchup, daquele veneno preto que usa para limpar a pia e que o povo bebe, excelente para matar piolho. Se der piolho nela alguma vez, pega aquela bebida de desentupir pia, de limpar mármore, passa no cabelo da criança, põe uma touca, deixa meia hora, nem lêndia sobra. E o povo bebe aquilo. É a turma da pizza, do hambúrguer, do fast food, não é isso? Come esganado. E as mães chegam rolando aquelas bolinhas no consultório. Doutor, essa criança não come, está estoporando, o bicho tá que tá. Parece um reizinho momo, um príncipezinho momo. É isso, é. Olha, dá uma passeada lá embaixo, vai ver a meninada que está por aí. A geração dos magrelinhos está acabando. É isso. A turma dos obesos, a obesidade infantil está aumentando cada vez mais. É a comida pronta, é a comida congelada, é a comida emergencial, a quantidade desequilibrada. Então nós estamos vivendo isso. Como é que essas crianças que estão com distúrbio alimentar, será que estão recebendo alimentação espiritual adequada? Quem é essa criança que Jesus está se referindo?
É muito fácil de ver. Se eu e o Paulo partirmos para um desentendimento, 2 homens maior de idade, vacinado, CPF, CGC, IPTU e PVA em dia. Se nós rosnarmos um para o outro e nos tornarmos inimigos, se eu disser para ele é pau, ele disser é pedra, guarda o que você sabe, pá, 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 pronto. Pode a esposa do Paulo, pode a minha esposa, Dona Marta e Dona Andréia, podem mover mundos e fundos. E eu de cá digo, nem se ele vier pedir desculpas eu perdoo ele. Aí vai no Paulo, como é que faz? Nem se o Falcone me pagar eu volto a ser amigo dele. E empaturramos nos nossos pontos de vista. E vocês sabem como que é a dificuldade para fazer 2 marmanjos inimigos voltarem a conversar. E quantas vezes os pais, agora está o Falcone e o Paulo, pais, e os filhos estão na casa de 5, 6, 7 anos. E na porta da casa, porque são vizinhos, um joga areia no outro do olho, o outro vai lá, arranca a rodinha do carrinho, dá aquela briga, pega aquele fogaréu nos 2 meninos lá embaixo e chegam os pais. Aí eu começo a ofender o filho dele, que o filho dele é que é sem educação. Ele começa a ofender o meu filho, que o meu filho é que não presta. Nós ficamos inimigos e daí a meia hora, se demorar, os 2 estão brincando de novo. É isso que Jesus está falando. A criança, salvo a criança que é treinada pelo pai a virar um pitbull, não tem essa onda de nervosismo, não tem essa onda de irritabilidade, de ódio. Quando o Armandinho estava com 5 para 6 anos, ele cismou que era flamenguista. E cismou que queria aprender a jogar bola. Meu pai nunca jogou bola. Eu nunca entrei num campo de futebol para jogar bola. Fui no Maracanã uma vez com 16 anos, que eu queria conhecer o estádio. Quando o Frank Sinatra veio no Brasil, eu não fui porque foi no Maracanã. Tem aversão a futebol. E o Armandinho cismou que queria jogar bola. Aí fomos colocar ele naquela escolinha de futebol. Ele está no Estela e entra para a sala do Armandinho, um menino que estava vindo do Santa Catarina, expulso, porque tinha sido expulso da academia, porque tinha sido expulso, já estava no 5º colégio. Primeiro dia de aula, ele chamou a professora de vaca. E o Armandinho chegou em casa, pai, tem um moleque na sala lá que está um problema. E eu falei, vamos orar por ele, pega o nome dele. Aí colocamos no culto do evangelho lá, começamos a orar. No domingo pela manhã, no sábado pela manhã, eu fui levar o Armandinho no Clube Cascatinha para poder jogar bola. Tinha o time lá do Cascatinha, aquele negócio todo. Quando nós chegamos, o Armandinho disse, pai, é aquele lá. E me apontou o menino. E o menino estava com o senhor ao lado dele, ajudando ele a amarrar a chuteira, eu amarrando a chuteira do Armandinho, o outro senhor amarrando a chuteira do menino. Começa o jogo. E o pai, aquele também era o pai, do lado de fora, se vocês vissem as palavras de comando que ele dava para o filho, chuta, quebra a canela dele, passa por cima, não sei o quê. Eu fiquei olhando, dei 2 passos para trás. E falei, Armandinho, o que é? Time, vamos sair desse time. E o moleque saiu chutando e quebrando todo mundo. Quer dizer, o espírito já traz uma agressividade do passado. E com um pai desse, vocês imaginam o que vira. Não é isso? Nós observamos que cada filho é um filho. Cada história é uma história. O espírito traz tendências de outras reencarnações. Por isso, precisamos de prestar atenção nos nossos pequerruchos. Precisamos prestar atenção nas nossas crianças. Precisamos de observar. A gente tem que empurrar para frente. Vamos, tem que pôr gasolina. O outro tem que colocar freio, puxar para trás, porque é muito para frente. É muito atirado. O outro é muito tímido. É muito guloso. O outro come pouco. E o pai e a mãe que estão ali observando, acompanhando, sabem como conduzir a educação. Diz o ditado popular, dá uma no cravo e uma na ferradura.
Ora empurra, ora puxa, ora solta, ora segura. E a gente vai trabalhando a criança, e na proporção que nós trabalhamos nossos filhos, na proporção que nós trabalhamos nossos netos, na proporção que nós trabalhamos com as crianças que estão em volta de nós, nós vamos trabalhando com a nossa criança interior. Na proporção em que a gente senta para contar caso, para brincar, para arrumar as coisas, é muito comum filhos ficarem ciumados do pai e da mãe em relação aos próprios filhos. Por quê? Quando o pai e a mãe têm filho, estão na correria da sobrevivência, não pode dar atenção. O filho cresce, a filha cresce, casa, tem... E aí o filho fica vendo assim, sim senhor, papai sentado no chão brincando com o neto. Nunca sentou no chão para brincar de carrinho comigo. Alguém conhece esse filme? Não olha para os lados não, olha para cima, olha para mim, não é isso? Então nós temos que ter esse cuidado. Olha aí mamãe trocando os brinquedos, trocando os vestidos da boneca. Não penteando o cabelo da boneca, nunca fez isso comigo. Por quê? Naquele momento o pai mais a mãe estavam no confronto. E nós ficamos só avisando os jovens da mocidade. Vocês hoje têm informação. Hoje engravida quem quer. Os filhos de 14 e 15 anos dão aula de reprodução, de aparelho ginecológico, de aparelho reprodutor masculino e feminino para a gente, que é pai, que é avô. Então eu digo para eles, sexo tem a hora certa, o momento certo, a maneira certa. Mas se vocês querem fazer do jeito de vocês, tomem todas as medidas preventivas possíveis. Para evitar de quê? De sobrecarregar o avô, de sobrecarregar a avó. E nós estamos vendo aí hoje uma série de homens e mulheres, no momento em que estão aposentando e que poderiam usufruir uma série de benefícios sociais, de terem tempo, quem sabe para uma aula de dança de salão, quem sabe para visitar uma biblioteca, quem sabe para fazer aquele curso de internet, quem sabe, cada um de acordo com o seu mapa, com a sua realidade. E estão tendo que tomar conta dos filhos que souberam ter orgasmo, mas não souberam dar conta do resultado desse orgasmo. Temos que pensar nisso. Desde cedo conversa com seu filho, com a sua filha, e fala desde bem cedo sobre essas realidades da vida, para que amanhã ele não vire um adolescente ou uma criança já pré-adolescente e vá aprender na escola do jeito que os colegas na hora do recreio conversam, ou com, hoje nem se usa mais revistas para aprendizados dessa coisa, com um enter na internet. Por mais que os pais coloquem programas que bloqueiem isso ou aquilo, se não vê em casa, vê na casa do vizinho, vê na casa do colega, vê na lan house. Estamos vivendo dias em que a informação está trazendo uma série de benefícios, mas também uma série de inconveniências. Segue o Evangelho dizendo que é necessário o escândalo, mas ai daquele que for motivo de escândalo. Nós estamos vendo aí homens, mulheres, adultos, ele fala do adultério, adúlteros, adulterando uma série de conceitos na família, na sociedade, nos valores humanos, na educação, na autoridade. Estamos vendo homens e mulheres que levantam a mão sobre a Bíblia e juram gerir a sua autoridade, o seu mandato em favor da coletividade. E acabam gerando e administrando leis em causa própria. Tivemos a oportunidade de passar em frente à televisão e vimos que um grupo de políticos de São Paulo na área da vereança terão que devolver não sei quantos mil reais. Por quê? Porque uma meia dúzia de cidadãos, inconformados com o aumento que foi dado na Câmara, homens e mulheres comuns, começaram uma ação. E a ação teve adesão, isso há 15, 16 anos atrás. E como em alguns aspectos a nossa política ainda é bem lenta, agora foi batido o martelo. E vários homens e mulheres que foram vereadores ou que ocuparam determinados cargos em São Paulo, terão que enfiar a mão no bolso e devolver não sei quantos mil reais, porque fizeram uma série de situações inadequadas.
Vemos no campo da educação no Brasil, a remuneração dos professores é um motivo de escândalo, enquanto em causa própria determinados segmentos fazem aumentos que assustam até os obsessores, assustam até os guias. Os guias ficam pálidos e os obsessores ficam sem ar. Pede o leque da tia Alina emprestado e abana um pouco. Pelo tamanho do escândalo, pelo tamanho do desequilíbrio, da desproporção relacionado com os outros escalonamentos. A doutrina espírita não tem nenhum envolvimento com o nosso livre-arbítrio, mas nos lembra os ensinamentos de Jesus. Livre a semeadura, obrigatória a colheita. Aqui fica aparecendo no imediatismo, né? Nós ouvimos uma vez um cidadão falar: deixa eu aproveitar a vida, porque o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. Eu ouvi e fiquei ouvindo o resto da conversa. E os argumentos que ele usou para justificar essa frase, eu fiquei refletindo e vi que é uma dessas frases de sentido dúbio, porque a frase em si está correta. É como aquela frase de Maquiavel: os fins justificam os meios. Só que a pessoa que é honesta e age com honestidade vai usar essa frase para os seus pontos honestos. E o traficante, o criminoso, aquele, vai usar a mesma frase para defender o seu ponto de vista. Então nós temos que ter cuidado com o que nós fazemos com as frases. O que a gente leva desta vida é a vida que a gente leva. Vamos usar isso para o lado de Mamon, para o lado do escândalo? Vamos tomar todas, vamos aprontar todas, porque todo mundo vai para o forno crematório. Ou para o caixão, para a urna, para o buraco. Não é isso? Então vamos aproveitar a vida. Ok. Para quem acredita que a vida termina no túmulo, ainda vai. Mas para nós que temos uma informação diferente, que sabemos que este não é o primeiro corpo que eu estou usando, e nem será o último. Precisamos cuidar do corpo com toda atenção, dentro das nossas possibilidades financeiras, dentro dos nossos princípios éticos, dar uma alimentação correta, dar uma alimentação equilibrada, procurarmos uma atividade física, procurar transpirar. Tem gente que não suporta, eu não suporto suar. Já tem o outro que quer malhar convulsivamente. Nós precisamos de cuidar da nossa anatomia para que possamos chegar a uma faixa etária adequada ao nosso compromisso nessa encarnação. Hoje, a estatística mostra que o Ministério da Saúde gasta 80% dos seus orçamentos com os 3 últimos anos de vida do cidadão. Estatística que saiu, está no IBGE, você pode conferir. Não saiu da cabeça do Falcone, não. 80% das despesas na área de saúde são com os 3 últimos anos de vida do cidadão. É isso. E tem gente achando que não vai desencarnar nem na outra reencarnação. A morte é lá, é acolá. Comigo não. Então, este corpo que eu estou usando, este corpo que você está usando, é o lado animal para o nosso processo de evolução. E nós teremos que dar conta. Francisco de Assis chamava o corpo de jumentinho. Por quê? Francisco estava cego. Ele teve uma catarata. Catarata, tem um nome, fugiu agora. Um tipo de catarata que ele pegou no Egito, na primeira cruzada que ele... Então, não tinha antibiótico, não tinha remédio, não tinha cirurgia. O remédio naquela época era o fogo. E os médicos examinam Francisco e não tem recurso.
Ele vai ter que passar pelo ferro em brasa. E aí o que é que fazem? O ferreiro mede a distância dos olhos e faz um ferro em formato de U, com duas pontas que se encaixam nos olhos. Põe o ferro no braseiro, toca o fole, os irmãos seguram Francisco de Assis, abrem bem as pálpebras para não queimar as pálpebras, e o médico vem com ferro em brasa para cauterizar os olhos. Vocês já pensaram o que é isso, gente? Quem aqui já distraiu um dente? Não é extrair, não. Na minha terra fala distrair. Já distraiu um dente com anestesia. Escorre, a Marília conhece esse negócio, né? Escorre, vai beber água, escorre. Aí o bobo fica mordendo para ver se a anestesia passou. Está anestesiada. Só que na hora que a anestesia passa, dói não é o dente, não. É de tanto ele ter mordido a bochecha. Então, quem já distraiu um dente com anestesia sabe o que é. A pós-distração, a pós-extração dentária. Vocês já pensaram o que é chegar com ferro em brasa? Ainda ter que arregarar o olho do freguês. Quando o ferro começa a aproximar, e ele sente o calor do ferro em brasa, ele diz, parem. O médico dá uma parada, achou que ele estava com medo, não ia deixar. Ele diz, espera aí, eu não enxergo mais. Totalmente opaco. Mas eu estou sentindo a aproximação do irmão fogo pelo calor. Deixem-me ajoelhar. Ele ajoelha e faz uma prece. Uma ode ao irmão fogo, que vai acabar com a doença dele. Imagina um de nós, a gente saía correndo, trombando com tudo, com todos. Nem o vento pegava a gente. E depois disso, ele usava um pano amarrado, porque aquilo estava sempre lacrimejando, os olhos foram vazados com ferro em brasa. Irmão Leão chega perto dele, ele está na porciúncula, capinando um canteiro de rosas. E irmão Leão fala para ele, diz assim, meu paizinho, eu tenho um amigo que precisa de ajuda. Francisco parou, perguntou por quê. Ele tem um jumento, um jumentinho que já acompanha ele há muito tempo. E ele está colocando sobre este jumento um peso maior do que o jumento aguenta carregar. E se o jumento não anda, ele bate no jumento. Ele está tratando mal esse jumentinho. O que eu devo dizer a ele? E Francisco de Assis, apoiado no cabo do ancinho, vira para ele e diz, traga este homem até mim. Eu preciso conversar com ele muito sério. Ele disse, paizinho, este homem sois vós. O jumentinho é o corpo. Olha o que o senhor está fazendo com o seu corpo. Se o senhor soubesse que fosse morrer agora, daqui a 1 minuto, o que o senhor faria? Continuaria capinando o meu canteiro. Então, a partir daí, Francisco de Assis chama o corpo de jumentinho. Não é isso? Nós vamos ver então, o que você tem feito com o seu jumentinho? Este corpo que eu estou vestindo, que você está vestindo, é a nossa parte animal. No processo da evolução, é um corpo biologicamente parecido com o corpo dos mamíferos. Pela sua anatomia, pela sua estrutura, tem uma série de semelhanças. Nós temos a circulação, que é a circulação do reino vegetal. Nós temos os hormônios no aparelho reprodutor, em todo o sistema de funcionabilidade. Nós temos toda essa estrutura. E ele é mortal. Se uma criança demora 7 anos a reencarnar, nós, no processo da desencarnação, demoramos um tempo também. Salvo a pessoa que é pega de surpresa num acidente igual o que aconteceu com a Kátia, numa bala perdida, e parece que desencarnou de repente. Mas os amigos espirituais que sabem, que acompanham, que estão no processo, observam e uma série de providências acontecem. Eu já disse aqui que
nas 3 semanas anteriores ao desencarne da Kátia. A quantidade de gente que apareceu para abraçá-la foi algo assustador. Você lembra, companheira? A sua esposa estava em casa na cama, não saía para nada. Eu saio do consultório e quando eu chego, ela está colocando o pé na escada. Eu disse, aonde você vai? Não sei, estava em casa, me deu uma vontade de vir cá dar um abraço na Kátia. A doença tomando-lhe o corpo, devorando-lhe as carnes, e ela levanta da cama passo a passo, e igual a ela, várias outras pessoas. Então, para a gente parece que uma fração de segundo, mas os espíritos já estavam tomando uma série de providências, não só com ela, como com a maioria daqueles que desencarnam de repente, salvo os que procuram com as próprias mãos. Há uma história que a gente conta, que é a história de um trabalhador que, ao ser convidado à reencarnação, tinha prestado uma série de serviços para Jesus e com Jesus, e convidaram a ele para reencarnar como médium, numa região onde a mediunidade era muito perseguida. Você vai ter acesso à vidência, à psicofonia, à psicografia, terá ajuda e amparo. Nós queremos que você nos auxilie nessa comunidade a qual você esteve ligado em outras encarnações. E ele aceita com uma única condição. Ele diz, já que eu vou ser médium, que eu vou ver os espíritos, que eu vou ter essa intimidade com o mundo espiritual, eu aceito com uma condição. O que é? Eu quero que vocês me avisem quando estiver chegando a hora da minha desencarnação. Eu não quero ser pego de surpresa. E eles disseram, ok, resolvido. E o companheiro reencarnou, enfrentou os 9 meses de gestação, a primeira infância, a segunda infância, entrou pela adolescência, os sintomas mediúnicos surgiram, a família, porque morava perto de um centro espírita, ele foi encaminhado e começou o trabalho da mocidade, e foi crescendo. E de repente, quando passou dos 60, 65, quase 70 anos, ele, como se diz na linguagem popular, empacotou. Desencarnou. E quando ele acordou do lado de lá, ele olhou, tinham vários espíritos em volta, ele disse, vocês vieram até o meu leito me visitar, que bom. Eles disseram, não, meu filho, você que já passou para o lado de cá. Ele teve aquela crise de choro por saber que tinha desencarnado, mas de repente ele lembrou, disse, espera aí, vocês não podem ter feito isso comigo, não podemos fazer o quê? Eu lembro muito bem, antes de reencarnar, eu aceitei reencarnar, porém com uma condição, de que vocês me avisariam com antecedência que estaria chegando o momento da minha desencarnação. E eu não recebi nenhum aviso. O benfeitor pegou a ficha dele e disse, não, peraí, nós te demos vários avisos. Ele disse, como assim? Ele disse, você lembra, aos 50 anos, que você estava escovando o dente e de repente sentiu um negócio, um dente estava bambo e soltou? Lembro. Primeiro aviso. Você lembra que um ano depois você foi descer a escada, escorregou, caiu e teve uma fratura de colo de fêmur? Lembro. Pois é, osteopenia, osteoporose. Outro aviso. Você lembra que um dia você estava penteando o cabelo e começou a perceber que os seus cabelos estavam ondulados? Um de um lado, outro do outro. Ele disse, percebi. Pois é, outro aviso. Você lembra que um dia que você foi correr para atravessar a rua, para pegar o ônibus, e teve um pré-infarto, teve que ir para o hospital, não sei o quê, cateterismo? Lembro, outro aviso. Então nós te demos vários avisos. Você que não soube entendê-los. Faz uma avaliação na sua ficha, meu querido, minha querida irmã. Quantos avisos você já recebeu? Quem já caiu o dente?
Quem está com cabelos ondulados, né? E outros sintomas mais, é sinal que o seu organismo está sendo avisado pelos avalistas. Não é isso? Não é isso? A gente vai temperando daqui, temperando dali, passa Velaton, faz implante, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, opera, tira daqui, põe lá. Mas a natureza, nós vamos voltar ao mundo espiritual, ninguém desencarna de repente. E como que nós entraremos no mundo espiritual? Como adultos arrogantes? Eu sou tal, eu sou bom, Quem sou eu? Somos aprendizes. Na escola da vida, entraremos de cabeça erguida se tivermos o comportamento da criança. Se enchermos os nossos pulmões com o ar da vida. E embora as trincas, as brigas, as desavenças que possam acontecer dentro, fora do lar, na profissão, no trânsito, onde quer que seja, saibamos perdoar, saibamos dividir, tenhamos a curiosidade de uma criança. Essa turma tem a bendita pergunta do porquê. Vocês já viram quando um filho começa a perguntar, por que o relógio anda? Porque eu dou corda. E por que você dá corda? Para o relógio andar. E por que o relógio anda? Gente, não tem. Você responde uma, tem duas. Você responde duas, tem três. Você responde três, tem quatro. Eles não têm uma curiosidade. Eu digo aos meus pacientes, você começa a ser quando perde o interesse de aprender coisas novas. Fulano, qual que é o seu e-mail? Eu não mexo com computador. Eu digo, mexe. Você já aposentou. Não precisei. Graças a Deus, ainda sou do tempo da máquina de escrever. Como é que você recebe o seu dinheiro? É depositado lá no banco. Você tem um cartão, você tem uma senha, você vai na maquininha lá. Você pode não usar o computador para a comunicação interpessoal. Mas você usa, você conversa com a máquina. É claro que muitos precisam daquela ajudante lá, daquele rapaz, daquele jovem que está lá no Banco do Brasil, ou no Banco X ou Y, ajudando a passar o cartão e tudo mais. Mas tem gente que diz assim, eu não quero mexer com essas coisas, eu não quero aprender coisas novas. Cava um buraco, enterra, porque já está morrendo. Não é isso? Mas há pessoas que você encontra com ela, está com um brilho no olho. 60, 70, 80, 90 anos. Então, precisamos pensar. Somos crianças ou somos marmanjos? Estamos nos resolvendo ou estamos buscando resolver problema dos outros? Meu avô dizia que o homem dos 7 ofícios tem 77 obrigações. Precisamos pensar. Jovens aqui presentes, jovens de todas as idades, que o dente já caiu ou não, que a cabeleira já está branca ou não, vamos pensar, nós estamos aqui de passagem. E você pode escolher o que você quer fazer de cada dia da sua vida. Agir como uma criança, porém com responsabilidade de adulto, ou agir como adulto, mas mais para adúltero do que para adulto. Conhecimento, informação, comportamento, mudanças, são ferramentas que nós precisamos usar na nossa vida diariamente. O brasileiro tem a fama de ser entendido em futebol. 100 brasileiros juntos, 100 técnicos de futebol. Quer ver? Eu vou começar a frase e quero que todo mundo continue. Time que está ganhando, errado. Time que está ganhando, é necessário estar sempre mexendo. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, tem os videotapes, tem o YouTube, o técnico vizinho já sabe, fulano passa a bola para Beltrano, que joga para ciclano que está lá na frente. Então não marquem esse aqui, marquem os dois de cá. Se repetir a mesma jogada 2, 3 partidas seguidas, o que acontece? O time sabe quem marcar, onde marcar. Então o técnico precisa de, a cada jogo, estar criando alternativas. Olhem principalmente no basquete, no vôlei. Quando pede time, quando pede tempo,
O técnico vai lá e faz uns desenhos, não é isso? No vôlei, acho que é no vôlei, não sei, a pessoa que está na frente faz movimentos de mão para poder avisar a turma de trás qual a jogada que vai ser feita ou não. Há uma série de caminhos. E você está naquela mesmice, todo dia levanta na mesma hora, escova os dentes do mesmo jeito, toma aquele mesmo café malha amargo seu, e vai e faz. Acontece. Inventa. Em 1991, no Natal de 91, uma emissora de televisão no Brasil lançou uma campanha: tente, invente, faça um 92 diferente. Eu convido vocês, convido a todos nós a pensarmos nisso. Tente, invente, faça um daqui a um minuto diferente. Se você sai da sua casa, pega o ônibus, se você sai da FEAC, pega o carro aqui, ou pega o ônibus naquele ponto, hoje pega no de lá. Ou sobe mais um, pega no de cima. Mude, mude. A criança está sempre mudando. Os adultos criamos comportamentos padrões. E nada muda. Por isso, neste processo que o Espiritismo coloca nas nossas vidas, de conhecimento, de autoconhecimento, de mudança, nós podemos voltar na primeira frase do capítulo da noite. Capítulo 8º. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Será muito bom se daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, nós estivermos participando da FEAC, uns ainda encarnados e outros desencarnados, a exemplo de tantos espíritos que estão no ambiente hoje, trabalhando, cooperando, aprendendo, e que ainda ontem, anteontem, num sentido figurativo, estavam sentados na cadeira, ou na câmara de passe, ou em outras tarefas. Por isso, nós convidamos vocês a pegarem a mensagem que foi distribuída lá embaixo, na recepção, para que nós possamos encerrar com este compromisso. A mensagem diz, lá embaixo, atendimento fraterno, 5 dias na semana. 5 horários diferentes, em que você pode vir tirar as suas dúvidas, abrir o seu coração, falar de situações que você não está tendo condições de resolver sozinho. Segunda e terça-feira à tarde, quarta e sexta à noite, sábado à tarde. Lá embaixo está falando da palestra. Depois de amanhã, nós vamos estar das 22 às 23 horas, na internet, falando sobre o sexo na visão espírita. Informações? Copie o endereço azul que está aí, entra no seu computador, que você vai ter todas as informações. Vira a folha fazendo favor. Do outro lado, reunião de saúde, tratamento e autoconhecimento. Amanhã, terça-feira do mês, das 18 horas e 30 minutos até as 19 horas e 30 minutos. Aí vem 25 grupos de estudos, nos mais variados horários, inclusive sábado e domingo. O endereço do SOS Preces, do site da FEAC, e lá embaixo, 2 convites. Dia 18 e 19 de março, sexta-feira e sábado, curso de plantonista do SOS Preces. E dia 19 de março, sábado, 17 horas e 30 minutos, a reunião, o curso básico de doutrina espírita. Agora, às 21 horas, vai entrar no ar no nosso site, Espiritismo para Crianças, a vida no outro mundo. Quem tem filho, quem tem neto, chega em casa, pega uma folha de rascunho, imprime, conversa, bate papo e tudo mais. Nesta quinta-feira, quem vai falar para nós é o expositor De Martino. O tema é Lapidação do Espírito. Neste sábado, quem vai falar para nós é José Raul Teixeira. O tema é Educação em Tempos de Convulsão Social. Excelente para pais e educadores. Não é isso? Foi postado hoje no site www.Falcone Espiritismo o artigo da nossa irmã Graça Vidigal sobre educação da mente. Dia 16, quarta-feira, depois da manhã, às 20 horas, início do grupo de estudos do livro O Consolador. E neste final de semana próximo, nós estaremos em Nilópolis, Nova Iguaçu,
participando das atividades dos 80 anos do Centro Espírita Leopoldo Machado. Assim, nós encerramos a nossa fala dessa noite, convidando vocês a, de retorno ao lar, ou na primeira oportunidade, lerem atenciosamente o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que forem tomar passe, por favor, permaneçam sentados. Os que não forem tomar passe, tem muita gente precisando das suas energias. Fica mais algum tempo, faz mais uma prece, melhora a sua sintonia com o mundo espiritual, ofereça-se como doador de energias positivas para os trabalhos diversos. Não é isso? A semana que vem, nós vamos ter uma conversa com os pais das crianças da mocidade e da pré-mocidade. Os meninos já estão levando convites para que possamos abordar assunto do interesse da família e da criança no Espiritismo. Nós vamos passar para a segunda parte. Quem está com criança pequena no colo pode furar fila. Tá. Continuamos, Jesus, agradecendo a oportunidade deste reencontro nas noites de segunda-feira. Pedimos a visita aos lares dos companheiros internautas. Pedimos a visita ao favor dos nomes que anotamos nos papéis na sala de recepção. Pedimos proteção para esta semana que se abre para todos nós, com muitas oportunidades de estudo, de vivência, de integração na doutrina espírita. Abençoe os lares aqui representados, as crianças que estão no clima da instituição e, por extensão, como uma onda que se irradia em todos os sentidos e direções, para todos os lares da terra, para os grupos religiosos, para todos os homens e mulheres com responsabilidades políticas, administrativas em qualquer instância. Abençoa-nos e fortaleça-nos, para que possamos, estudando o Espiritismo, estarmos cada vez mais vivendo esta lei de amor a Deus, de amor ao próximo, de amor a nós mesmos. Contando com o silêncio e a oração de todos, passamos para a segunda parte das tarefas da noite, rogando as tuas bênçãos continuadas em favor de todos. Que assim seja.